Vamos para mais uma edição de Sextou com Thaís. Tudo bom, Keila? Olá, gente. Como estão? Gente, meu dia foi tão corrido, como sempre. Aliás, minhas últimas 3 semanas foram uma loucura. Uma loucura. Mas vamos lá. Gente, queria fazer uma coisa mais bonitinha. Fui tentar fazer um roteirinho, mas fui fazer isso agora. Queria fazer uma coisa mais elaborada, mas vamos lá. Vai com que a gente tá aqui, ó, diariamente na nossa cachola, né? Mas fiz aqui um roteirinho de qualquer forma, né? Assim, rapidinho, 5 minutos. Certo? Eu tava até agora atendendo meus pacientes. Então eu tava com umas pendências aqui de cerca de, sei lá, uns 30, 40 mensagens. Então, hoje à tarde eu não trabalhei, bem entre aspas, e estava aqui respondendo todo mundo que mandou, quase todo mundo, que eu nem consegui ainda terminar de responder as mensagens. Mas, enfim. Fazer o quê, né? É assim mesmo. Amanhã a gente termina. Se é nova por aqui, seja bem-vinda, Keila. Que bom, você tá gostando. A ideia aqui é a gente dar informações de qualidade, né? Tudo bom, Ana? Quanto tempo, né, Ana? Quanto tempo? Ah, você vai consultar? Que bom, fico feliz. Então vamos lá, vamos falar sobre um assunto literalmente de bosta. Né? Literalmente é esse assunto, né? É um assunto tão comum, mas é isso, né? Então, a realidade é essa, né? Mas olha, eu tava até vendo hoje o iniciozinho da minha outra live sobre constipação e eu tava comentando isso. É papo de merda. Exatamente. Pois é, Ana Maria também. Outra, quanto tempo, né? A gente acabou de se falar. E eu tava assistindo a live e aí eu tava comentando sobre como para muitas pessoas falar sobre fezes é uma coisa, é um tabu ainda. As pessoas têm vergonha. Tem gente assim que fala assim pra mim: ai, doutora, eu tô com as fezes assim, assim, assado, posso te mandar foto? Claro, sempre me pergunte de mandar foto. Não me manda foto do cocô lá no vaso sem me falar. Mas assim, tem gente que, ai, desculpa. Não, gente, pelo amor de Deus, eu tô mais que acostumado. Porque eu já vi de cocô e verme no cocô. Depois de 17 anos, muita coisa, né? Então, enfim, eu não tenho nenhum problema com isso. Não tenho receio, não tenho nojinho, assim, não dá, né, gente, pra ter nojinho. Na minha profissão, não dá pra ter nojinho. Eu preciso saber como estão as fezes, o aspecto, tudo. E aí, assim, às vezes o paciente te fala uma coisa e você, não, peraí, será que é isso mesmo? Me manda foto, eu sempre peço. Agora, claro, com o aplicativo do Cocô Feliz, né, que eu sempre falo aqui, comento do Cocô Feliz, me facilitou a vida, porque aí as pessoas me mandam o diáriozinho do Cocô Feliz, né? Então, facilita muito. Claro que pode foto, Vera, só me avisa que tá mandando a foto, né? Não posso abrir meu WhatsApp e pá, uma foto de cocô, né? Me avisa, não tem problema, claro que pode foto, tá? Por exemplo, teve uma paciente minha que ela não queria me mandar foto de jeito nenhum, mas ela me manda a seguinte mensagem: minhas fezes estão brancas. Aí eu fiquei preocupada. Fezes brancas, só pra vocês saberem o que significa, a gente chama fezes em massa de vidraceiro. Vocês já viram aquela massa de vidraça? É branca. Branca. Mas isso significa obstrução da via biliar. Ou nos casos de hepatite aguda, tá? Que a pessoa tem as fezes brancas e a urina em cor de Coca-Cola, tá? Ou seja, aquela bilirrubina que teria que estar saindo via fezes, ela está sendo desviada e saindo na urina. Então, escurece a urina e as fezes ficam claras. E aí ela falou exatamente isso pra mim. Minhas fezes estão brancas. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Ela tava com Covid. Eu falei, aconteceu alguma coisa, Covid complicou. Me manda a foto. Ela, mas como eu vou fazer? Eu falei, você vai fazer cocô e vai tirar a foto pra mim. E vai mandar.
E aí ela ficou assim, não quero. E ela não queria mandar. Eu falei, sério que você tá achando que eu vou ficar com nojo das suas fezes? Eu preciso ver. Manda pra mim. Aí ela, com muita vergonha, ela me mandou. E adivinha, não era fezes brancas, né? Era as fezes amarelinha, clarinha. E aí eu falei, não, para de me assustar. Eu mandei pra ela o que eram fezes brancas. Mandei uma foto do que eram as fezes em massa de vidraceiro. Falei, não me assusta, porque eu pensei isso aqui. E na verdade as fezes amarelinhas claras, na verdade, era consequência de um trânsito intestinal que estava mais acelerado. Isso é muito comum nas doenças diarreicas. Todo mundo já teve isso na vida. Se teve diarreia, teve essas fezes amarelinhas claras, que é isso. A bilirrubina que sai do nosso fígado, né, que é expulsa ali pela nossa vesícula, ela é fermentada pelas nossas bactérias do cólon, e essa bilirrubina vai ser transformada em estercobilina, e a estercobilina é castanha. Mas, dependendo do tempo de fermentação, você vai ter fezes mais claras ou fezes mais escuras. Então, por exemplo, trânsito intestinal muito acelerado, amarelo clarinho, quase próximo da cor da bilirrubina. Se tiver muito tempo, que é o tema de hoje, o paciente constipado, muitas vezes as fezes saem quase negras, né? Saem aqueles marrom hiper escuro, entendeu? Então, isso também é um parâmetro para você saber como esse paciente, como está o trânsito intestinal desse paciente. Então, sim, é importante olhar as fezes. Aliás, é importante olhar tudo que sai de dentro de você. Olha a sua cera de ouvido, quando você... Se você não recomendo ficar passando cotonete, mas vai que você limpa aqui do lado de fora, olha a cor da cera, olha o nariz, né? Sai aquela secreção toda, aquele muco todo, olha a cor. Eu sempre pergunto isso pro paciente, para falar, eu tô congestionado, eu tô com tosse, qual a cor da secreção? Eu sempre pergunto isso. Então é importante saber o que está saindo de você, consistência, cor, isso tudo são coisas que eu sempre pergunto para os meus pacientes. Eles já sabem a rotina, eu fazer essa pergunta para eles. Né? Então, que cor está? Por exemplo, eu estava agora falando com a minha cunhada, que meu sobrinho, ele tá doentinho, tá já aí resfriado, né? A alergia respiratória, ele mora no interior de São Paulo, lá tá frio, né? E aí ele já vem há alguns dias. Mas estava clarinho, a secreção tava fluida. Eu falei, manter o antialérgico, manter um xaropinho fluidificante, vambora. Ela falou, eu acho que ele piorou. Como é que tá a cor? Não, tá espessa, tá amarelada. Opa, mudou o padrão. Então, esse dado é importante, tá? Então, vamos sempre observar as fezes, a urina, a secreção do nariz, observem tudo, tá certo? Eu tinha uma paciente que ela tinha o vaso preto. E aí ela não conseguia ver direito as cores das coisas, ou se sangrava, essas coisas. Eu falei, muda o vaso. Falei, troca esse vaso da sua casa. Não dá pra ser, é bonito o vaso preto, mas assim, sinceramente, o vaso preto é só bonito, mas ele é muito ruim pra observação das fezes. Então, nada de vaso preto, tá, gente? Vaso marronzinho, vaso branco, tá? Por favor. Porcelana tem que ser clara pra gente poder observar como é que estão as nossas fezes, tá? Inclusive, isso já aconteceu com um paciente meu que exatamente ele teve uma hemorragia digestiva. E o paciente com hemorragia digestiva, o que acontece? Se ele sangra lá o estômago e o duodeno, o que acontece? Aquele sangue vai descendo pelo trato digestivo e essa hemoglobina que está ali no trato digestivo, ela também é digerida e fermentada. E aí isso gera um tipo de fezes característico da hemorragia digestiva, que a gente chama de melena, que são as fezes pretas, pastosas e muito mal cheirosas. Só que ele não tinha o hábito de olhar as fezes. Aliás, isso era um tabu para ele. Eu fiz ele colher um coprológico. Obviamente, ele ficou com muita raiva de mim, com muita raiva, ele ficou chateado comigo. Ele falou, não acredito que você me fez colher as minhas fezes. Eu falei assim, mas eu preciso saber como é que tá as coisas aí por dentro de você. Você com tendo hemorragia digestiva. Inclusive, o que aconteceu foi que ele foi parar no hospital, porque ele já estava dias sangrando, ele não olhava as fezes dele, é daquele que faz cocô, fecha o vaso e vai embora, já dá descarga e vai embora, ou seja, não viu cheiro, não viu nada disso. Tava dias sangrando,
chegou no hospital super anêmico, precisando de transfusão e da endoscopia de emergência para parar o sangramento. Então, olha só, gente, coisas muito simples podem ser evitadas simplesmente observando aquilo que sai de dentro de você. Então, eu realmente recomendo, olhem as suas fezes, por favor. Ou seja, a gente começou aqui a introdução falando basicamente de fezes e de observar as fezes, tá? Na verdade, por exemplo, um dos parâmetros, isso inclusive tem na minha pré-anamnese, a questão do aspecto das fezes e da escala das fezes, a escala de Bristol. Eu não sei se todos já ouviram falar, eu falo bastante da escala de Bristol, depois se vocês procurem, tem várias fotos na internet sobre a escala de Bristol, tá? O que é a escala de Bristol? A escala de Bristol é uma forma de você classificar as fezes, de você fazer tipo uma triagem de se a pessoa tem problema ou não já de cara. Claro que ter as fezes ter dentro da escala fezes consideradas normais não isenta a pessoa de problema, tá? Isso eu quero deixar isso bem claro, tá? Ah, não, eu tenho o Bristol 4, né? O normal da escala é de 1 a 7, sendo 1 e 2 o padrão constipado, tá? Então 1 é aquele cocô de cabrito que a gente fala, que são as bolinhas, tá? Separadas. O tipo 2 é fezes inteiras, mas cheia de rachaduras e é como se fosse aquele monte de bolinha, só que tudo grudadinho uma na outra. O tipo 3 seria as fezes também inteiras, já naquele formato bananinha que a gente fala, mas com rachaduras. O tipo 4 é o bananinha clássico, sem rachadura, todo contínuo, bonitinho, aquele cocô bonito mesmo. Tipo 6, aí sim, já são as fezes separadas em bolinhas também mais amolecidas. A partir do tipo 5 é o padrão diarreico, tá? O tipo 6 Ih, gente, me perdi. Não, o tipo 5 é isso mesmo. O tipo 6 são as fezes pastosas, tá? Ó, quase que eu erro aqui. O tipo 6 são as fezes pastosas, mas sem formato, tá bom? E o tipo 7 são as fezes líquidas, tá? Totalmente líquida, aquela água, né? Aquela que quando a gente tem diarreia aguda, a pessoa vai falar isso. Nossa, minhas fezes estão água. É isso, esse é o tipo 7, tá? Que é o típico da síndrome diarreica, tá bom? Principalmente a síndrome diarreica aguda, tá? Entenderam a escala de Bristol? Então a escala de Bristol seria uma primeira triagem de como estão suas fezes, como está o seu trato digestivo. Mas estar na escala 3 ou 4 não isenta, tá bom? Só pra gente deixar isso bem claro. Então vamos começar aí, pra quem chegou um pouquinho depois, boa noite. Eu tava só explicando aí da importância da gente avaliar, olhar as nossas fezes, observar se tem resíduos, se tem muco, se tem sangue, o que se tem, como é que se diz? Pus, pode acontecer, o pessoal da doença inflamatória intestinal pode ter pus nas fezes, sai mesmo aquele pus amarelo igual de quando a gente tem furúnculo, tá? Então, importância de se olhar as suas fezes para um diagnóstico e para se informar para o profissional de saúde, porque a gente precisa saber disso, beleza? E aí eu quero começar, já que estou falando muito, eu nem deixei vocês falarem quase nada, me digam, para vocês, o que é constipação intestinal? Ou, na linguagem popular, prisão de ventre. O que vocês acham? Enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Alguém? Tá no conceito certinho? Eu vou dar 2 conceitos, tá? Pela medicina que a gente brinca dizendo tradicional e pela medicina funcional, tá? Então, para vocês verem como a medicina funcional tem uma abordagem um pouquinho mais ampla do que a medicina tradicional. A medicina tradicional reduz muitas coisas, né? Ninguém quer me definir as coisas, ninguém. Então tá bom, ninguém tá arriscando, eu vou dar os conceitos, então. Já que vocês estão com medo hoje. Vamos lá. Constipação intestinal pela medicina tradicional é igual você evacuar menos de 3 vezes na semana. Só isso. É bem reduzido, né, gente? Fala sério. Não é bem reduzido? Entendeu?
É isso aí, Joaquim. Isso aí é o conceito da medicina dita tradicional. A gente vai pegar o conceito da medicina funcional, que é um pouquinho muito mais completo, vocês vão ver, tá? Não sensação de esvaziamento ou esforço para evacuar, ó, a sua definição já tá um pouquinho mais próxima aí da medicina funcional. Muito bom, já tá um pouquinho diferente. Então, você já tá melhor. Mas vamos lá, pela medicina tradicional, simplesmente não evacuar todo dia, não evacuar menos de 3 vezes na semana. Ponto, não considerou sintoma, não considerou forma das fezes, não considerou nada. Acabou. Pela medicina funcional. Na medicina funcional a gente vai levar em conta os critérios de Roma, que seria, primeiro lugar, esforço evacuatório. Presença de esforço evacuatório. Ah, eu vou todo dia, mas eu tenho que fazer força. Você é constipado, sinto dizer. Tá certo? Esforço evacuatório. Segundo, fezes endurecidas. Ah, mas eu vou todo dia, mas já minhas fezes são duras. Esforço evacuatório. Constipado. Então, as fezes endurecidas entra dentro no que eu falei da escala de Bristol, tipo 1 ou tipo 2, mesmo que vá todo dia. Constipado. Sensação de esvaziamento incompleto. Quanta gente tem isso? Vai todo dia, mas não sente que esvaziou. E muitas vezes a pessoa vai até mais de uma vez ao dia, porque ela faz a primeira vez, sente que não esvaziou e tem que fazer a segunda pra, tipo, terminar de esvaziar. E às vezes ainda assim não se sente satisfeita. Tá? Terceiro ponto. Sensação de esvaziamento incompleto. Quarto ponto. Aí sim, se vai menos de 3 vezes na semana, mas eu vou botar um parêntese bem grande nessa aqui, tá? Que aí eu vou colocar aí o exemplo dos carnívoros que realmente não vão todo dia e não são constipados, tá certo? Então vamos colocar esse parêntese aí, ok? Porque também essa questão de frequência das fezes tem muita relação com sexo, tá? Homens tendem a evacuar com mais frequência e mais vezes que as mulheres, tá? Primeiro ponto. Segundo, até porque comem mais, tá certo? Segundo, tempo de trânsito intestinal. Terceiro ponto, quanto de fibra, vamos falar da fibra, quanto de fibra você está ingerindo. Por quê? Porque fibra é algo que a gente não digere, ou seja, fibra só serve para aumentar o resíduo intestinal. Quanto mais resíduo intestinal, maior a produção de fezes, ou seja, mais chance de você ir mais vezes ao banheiro. E aí vamos começar aí com primeira polêmica da nossa live, que é a fibra. Mas isso não é bom? O que vocês acham? Vocês me acompanham por aqui, vocês já me viram falando de fibra. Mas pro pessoal que é novo, que ainda não me viu falando de fibra, isso não é bom? Fibra não é bom pro intestino? Não é essa a recomendação de que a gente tem que beber água e comer mais fibra para ficar bom o intestino? E aí, gente? O que vocês acham disso? É isso? Bom, primeira coisa que eu gosto sempre de falar. Se água e fibra resolvesse constipação intestinal, não existiriam mais constipados no Brasil. Simples assim. Certo? Não existiriam mais constipados. Porque você vai no médico, assim, eu acho, inclusive, frustrante para as pessoas isso. Deve ser muito frustrante. Você vai lá procurar uma investigação pro seu intestino, vai lá falar que tá constipado. Aí o médico vai lá e fala: não, bebe mais água e come mais fibra. Tipo, como se você nunca tivesse ouvido falar nisso e como se você não tivesse feito isso já. Porque todo mundo que é constipado já tentou comer mais fibra e beber mais água. Tô mentindo? Isso sai na TV, isso sai nas reportagens de saúde intestinal. Isso sai na grande mídia. Todo mundo sabe disso. E por que não resolve? Por que não adianta? Ainda tem outra coisa que as pessoas fazem para ajudar o intestino a funcionar: mamão e probiótico, né? Principalmente iogurte com probiótico, né? Tem aquele famoso, não vou falar a marca que eu não vou dar ibope aí para isso. Então, ainda tem isso. Por que não resolve? Por quê? Porque esse não é o caminho.
E aí eu quero dizer pra vocês que sim, tem pessoas, tá? Eu não sou contra as fibras. Eu sou contra essa recomendação que não contempla nenhuma individualidade. Outra coisa. Não há estudos comprovando, um estudo randomizado, controlado, duplo cego, aquele todo bonitinho. Não tem esse estudo falando que fibra é bom pro intestino. Não tem. O que se tem falando da fibra foi algo observacional de que parece que pessoas que tinham um consumo maior de fibra tinham um melhor funcionamento intestinal, e isso se popularizou e virou uma recomendação. Inclusive a recomendação é de 30 gramas de fibra ao dia. Socorro. É muita fibra. Inclusive a estatística do Brasil, do brasileiro, é que ele não consegue fazer a ingestão adequada de fibra. Ele ingeriria em média 15 gramas de fibra. As pessoas que consomem mais aí 20 a 25 gramas de fibra. E aí, claro, você tem uma recomendação de você consumir mais fibra, obviamente vai entrar aí no circuito a indústria farmacêutica produzindo o quê? Suplementos de fibra. Tem vários. Gente, eu já prescrevi isso tudo. Eu tenho uma raiva de já ter prescrito isso, mas assim, tem vários desses suplementos. São caros, gente. O negócio na latinha do negócio R$90, gente. Um negócio pra você fazer cocô, pra você não fazer nada com aquilo e aumentar o volume das suas fezes. Só pra isso. Gente, que raiva disso, né? Você consumir um suplemento só pra você jogar fora ele, né? Só pra ele sair. Enfim. Entenderam, gente, a história da fibra? Então, não há evidências robustas, evidências boas de que o consumo de fibra é de fato benéfico. Mas por que tá todo mundo falando então da fibra? É uma boa pergunta. Sabe aquela história? Eu tava falando isso hoje com uma paciente. Sabe aquela história das pessoas simplesmente aprenderem isso e não questionarem se aquele aprendizado está de fato correto? Se aquilo de fato, se o mecanismo de fato com a realidade, aquilo ali bate com a realidade? É a história da fibra. Então, já era muito tempo a gente ter questionado uma coisa que o mecanismo não, a realidade não confirma a descrição do mecanismo. Então, as pessoas já, com certeza, tem um monte de gente aqui constipado que já fez aumento de fibra e beber mais água e não deu certo. Aí a culpa é de quem? Sua? Ah, não, mas você tá consumindo pouco ainda. Aumenta mais. Só pra piorar a situação, com certeza. Então, assim, essa descrição de mecanismo, igual a história do ácido úrico e da carne, que também não bate, a descrição do mecanismo também não se confirma, é o mecanismo da fibra com a água. Inclusive, pelas estatísticas internacionais, países que têm baixo consumo de fibra, como a Noruega e a Polônia, têm baixíssimo índice de constipação. E aí, gente, contrariando a recomendação, países com baixo, a Noruega é um país de gelo lá, nórdico, óbvio que eles não têm muita fibra vegetal. E nem por isso eles vão consumir um monte de fibra. Na verdade, o que a alimentação da Noruega tem é muita gordura. E aí, a gente começa aí tocar num ponto que eu gosto muito de falar para as pessoas. Eu falo muito disso. Falei isso na live de esteatose hepática, né, da semana passada. Como o consumo de gordura é importante para a gente. Gorduras naturais, tá? Não tô falando de comer gordura hidrogenada, não, pelo amor de Deus. Mas como o consumo de gordura é importante para a nossa saúde e como ele interfere muito no nosso corpo, no funcionamento intestinal, em várias coisas. E que, na verdade, a gente vê o quanto as pessoas têm problemas por causa desse baixo consumo de gordura, porque as pessoas hoje têm pavor de gordura. Infelizmente. As pessoas, você fala que você come bacon, que você come carne gordurosa, né? Que você faz carnívoro. Fala que você come sebo, manteiga. Ai, meu Deus, você vai morrer. Você vai infartar. É tipo assim, né? É o que você ouve das pessoas, né? Então, e aí tem gente que tem medo, tá? Eu tenho uma paciente fazendo low carb. Ela emagreceu. Ela
melhorou tudo no corpo dela, tinha enxaqueca, melhorou um monte de coisa, mas o colesterol dela subiu. Ela tá apavorada, achando que ela tem que voltar para tudo que ela fazia antes, que tava se sentindo mal, porque ela tá com medo do colesterol dela. Entenderam a história? Ela tá ótima, mas eu tô com medo do valor do meu exame. E não, porque aí eu vou infartar. Certo, gente? É difícil isso, né? Enfim. O que você escreveu, Cris? O meu problema com gordura é densidade calórica. Por quê? Me explica. Explica isso melhor. Sim. Bom, realmente, se você... Eu digo que gordura é o seguinte. Por isso que eu não gosto de gordura adicionada, tá? Você tem que tomar cuidado com gordura adicionada. Você vai ver que você comer carne com gordura não vai te engordar. Agora, você ficar adicionando gordura nas coisas, tomando café com manteiga ou café com óleo de coco, com essas coisas, sim, pode ser que você engorde. Com TCM, essas coisas que as pessoas fazem. Sim, pode ser que você engorde. Você está adicionando gordura. E olha, não estou falando mal aqui do óleo de coco nem da manteiga, nada disso, por favor. Só estou explicando que a gordura adicionada, sim, pode ser um problema em questões de emagrecimento. Agora, a gordura natural dos alimentos, principalmente eu tô falando aí de carne e ovo, difícil. Não conheço ninguém que engordou comendo carne e ovo. Engordou comendo bacon, engordou comendo torresmo, engordou colocando óleo de coco e manteiga no café. Engordou assim. Engordar comendo carne gorda, simplesmente você não vai conseguir comer muita carne gorda, porque chega uma hora que vai dar uma saciedade que você vai, simplesmente a comida vai ficar tipo com um gosto de papelão, tipo, não dá mais pra comer e você para de comer, tá? Então, a questão da gordura, lembre-se disso, é adicionada, tá? Inclusive, a gente pode adicionar gordura para aquelas pessoas que estão muito emagrecidas e que precisam ganhar peso. Aliás, é uma forma ótima dessas pessoas ganharem peso de uma forma interessante, que não a base de carboidrato ficando doente, né? A história que gordura entope a veia é mentira. Não! Vamos lá. É uma coisa complexa, mas vamos lá. Então, a gordura entope a artéria não é a veia, tá? Só deposita gordura na artéria, nunca em veia. Inclusive, quando você faz uma ponte de safena, que é o que você faz? Você coloca uma veia no lugar de uma artéria, é isso que você faz. Você liga ali para você ajudar na vascularização, né? Você vai fazer um vaso ali acessório que vai auxiliar aí na vascularização. Quando você coloca uma veia, que geralmente se faz com a safena ou com a mamária, no lugar ali onde, num território arterial, e aquela veia passa a ter função arterial, ela pode criar plaquinha de gordura na veia. Mas fora isso, não. A gente só cria placa de gordura nas artérias, tá? Só pra vocês saberem, isso é uma curiosidade. Aliás, vocês sabem a diferença de veia e artéria? Já que a gente vai tá falando sobre veia e artéria, vamos lá, vamos explicar de vez. Então, gente, veia leva sangue do coração para a periferia do corpo. Isso é veia. Isso é artéria. Gente, desculpa. Artéria. A veia, ela traz de volta, tá? Sempre assim. A artéria leva, a veia retorna. Tá certo? Então, é muito comum a gente falar em retorno venoso. A veia tá voltando. Tá certo? Então, daí algumas características da veia. A veia é musculosa, ela tem uma capa muscular. Tá certo? Por quê? Porque ela tem que aguentar a pressão sanguínea. O sangue que tá voltando pela veia, ele é um sangue de baixa pressão. Então, a veia comumente é fininha, tem uma camadinha só e é compressível. Você comprime a artéria, mas você sente o pulso dela ali. Tá? A veia não, você comprime e ponto. Tá? Exatamente por essa característica, essa diferença, tá? Então, a princípio, sim, só artérias criam placas. A questão não é, e aí lembre que eu falei da fibra, do mecanismo não coincidir com a realidade. Tá bom, é ou não é placa de gordura que vai se formar na artéria? É.
A questão é, por que que se forma uma placa de gordura na artéria? Não era para ter placa de gordura na nossa artéria. E aí é que tá o X da questão, que eu quero falar para vocês. Primeira grande coisa que eu quero falar com vocês sobre o porquê se deposita placa de gordura na artéria. Primeira coisa, lesão vascular. Quando dentro da nossa artéria a gente vai ter uma substância que se chama glicocálix. Esse glicocálix, ele é tipo um revestimento ali para proteção daquele vaso. Quando eu tenho resistência à insulina, tá? Eu tô inflamado, eu vou começar a ter lesão, eu vou lesar esse glicocálix e eu vou causar lesão dentro desses vasos. Que, na verdade, gente, lesão o nosso corpo tem o tempo inteiro, só que ele tem um mecanismo de reparação. Eu tenho lesão, reparação, isso está acontecendo o tempo todo. Você descama a sua pele, o seu corpo vai lá e produz mais, tá bom? Isso acontece. Então, isso também acontece dentro do vaso. E aí, o LDL, famoso LDL, ele também tem essa função de reparação. Ele tive uma lesão no vaso. Se eu não reparar esse vaso, sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma coagulação dentro do vaso. E coagulação dentro do vaso é um mecanismo que a gente chama de trombose. É bom ter trombose no vaso? Não, tá? Como é que o corpo se defende disso? O LDL vai lá e, como se ele colocasse um band-aidzinho ali no vaso e protege aquela lesão para que não haja uma coagulação dentro do vaso. Só que depois, o que teria que acontecer depois? Vir o HDL e fazer a limpeza. O faxineiro que vai limpar depois a sujeira. Nas pessoas com resistência à insulina, ou seja, com síndrome metabólica, qual é a característica da pessoa com síndrome metabólica? Ela tem muito LDL, ou seja, ela vai acabar produzindo muita sujeira e ela tem pouco faxineiro. Ela tem HDL baixo. Isso é a característica. Um LDL que é desproporcional ao HDL. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, a pessoa com síndrome metabólica, ela tem um tipo diferente de LDL. Ela acaba produzindo um LDL que é mais aterogênico, ele é mais pegajoso, ele gruda ali e não solta. Gruda no vaso e não solta. E também, além de ter pouco HDL, você também não consegue tirar ele de lá. Não consegue soltar. É tipo... Esse LDL aí da síndrome metabólica é tipo o LDL super bonder. Ele cola lá e você não solta ele de jeito nenhum. Gruda até o dedo. Tá certo? Ou seja, é a gordura. Mas não é qualquer gordura e não é por qualquer motivo. Tá certo? Então a pessoa que não tem doença metabólica, ela vai ter esse processo. O que a gente vê no pessoal carnívoro, o pessoal low carb, né, cetogênico? O que acontece com o corpo? O corpo começa a aumentar. Aumenta o LDL? Aumenta. Mas esse LDL, ele tem uma função imunológica. Então, ele melhora a parte imunológica, ele melhora o processo de reparação. Além disso, esse pessoal vai ter um LDL que não é esse aterogênico. Ele é mais fofinho, mas que não gruda muito. Tá certo? Além disso, ele tem... O que acontece quando você faz low carb, carnívoro, cetogênico, ou HDL, ó, aumenta. Ou seja, você tem um LDL que não é aterogênico, mas ao mesmo tempo você tem um HDL para limpar aquilo ali, a sujeira. Então você tem muito faxineiro. Então você até gruda, mas o teu HDL vai lá e limpa. Entender a diferença? Então o problema... Tem certeza que o problema é a gordura? Tem certeza que o problema é o colesterol? Já que é uma molécula tão abundante no nosso corpo, que é precursor de hormônios, precursores da vitamina D, faz parte da nossa membrana plasmática, a membrana das nossas células, todas as células do nosso corpo, abundante no nosso sistema nervoso central. Você realmente acha que é o colesterol, que é essa substância que a gente tem, é ele que vai matar a gente? Vê se isso tem sentido. Pensem comigo. Como eu falei na live de pedra na vesícula. Para que o nosso corpo ia produzir algo inútil ou que causa lesão pra gente? Então, para que se o colesterol é tão ruim assim, é tão vilão assim,
Por que você tem? Não, porque eu tenho que morrer, eu tenho data de validade. Quando o colesterol começar a se acumular no meu corpo, eu vou morrer. Gente, por favor, não tem o menor sentido nisso, tá certo? Ou seja, o problema são as doenças metabólicas que a gente adquire que vão desvirtuando a função das substâncias do nosso corpo. Vão estragando as coisas. Até a insulina, gente. A insulina é um hormônio vital para nossa sobrevivência. Só que como a gente tem essa alimentação aí ocidental cheia de carboidrato, a insulina virou algo ruim e começou a causar doença. A culpa é da insulina? Eu tenho que acabar com a insulina é ruim? É deletéria? Não. Sem insulina a gente morre, né? Era o caso do pessoal diabético tipo 1, quando não se tinha insulina. O que aconteceu? Eles morriam sem insulina. Então, gente, preste atenção, as coisas do nosso corpo não são ruins, a gente que tá fazendo errado, tá certo? A mesma coisa a gordura. A gordura não é ruim, a gente é que tá fazendo errado. Ok? Depois desse apêndice aqui da cardiologia, vamos voltar pro nosso assunto de constipação. Entenderam direitinho? Gostaram da informação? Foi um adendo aí a nossa live. Então, gente, gordura, sim, é bom e sim, é importante pro funcionamento intestinal. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Eu falo isso muito por aqui. E aí as pessoas sempre têm essa pergunta, mas gordura não é ruim? Que gordura? Qual é a gordura que você tá falando? Você sempre tem que perguntar isso. É qualquer gordura? Não. Gorduras naturais dos alimentos. Gordura da carne, que as pessoas falam mal, a pelezinha do frango, a barriguinha lá do porco, são gorduras naturais, são boas gorduras, gorduras que a gente sabe o que fazer com elas, a gente consegue digerir essa gordura. E a gordura lá do óleo vegetal, gente, que troço. A gordura do óleo vegetal, ela inflama tanto a gente que o nosso corpo começa a produzir esse monte de LDL ruim, né? Esse LDL heterogênico que vai grudar nos nossos vasos. Então, não é qualquer gordura. Ok? Então, só para vocês entenderem isso, tá? Então, sim, a nossa alimentação pode ser, vamos falando um pouquinho agora para causas de constipação. Um primeiro fator para a gente observar no paciente com constipação é a dieta dele. Como é essa dieta? Por exemplo, uma pessoa que tem uma dieta rica em farináceo, em comida seca, a chance dela ter uma constipação é muito alta. Tá certo? Por quê? Porque ela dá seca, aquele troço suga tudo, suga as enzimas, suga a água toda e vai ser seco, tá? Então é uma coisa que eu sempre falo. Não dá pra tratar a constipação com uma dieta rica em farinha. Ah, mas é tapioca que não tem glúten. Ah, mas é pão sem glúten. Gente, não é só glúten que estraga o funcionamento intestinal. A nossa dieta natural, eu quero que vocês pensem no homem ancestral. O que era a dieta deles? Os vegetais muito poucos, muita carne, tá? E algumas frutas. Tinha alguma coisa seca nisso aí? Não. Ou seja, a nossa evolução digestiva era uma comida que tinha um percentual de água na comida. Não é essa coisa seca que atrapalha a nossa digestão, tá? Então, sim. Ah, mas é farinha de amêndoa. Gente, é qualquer farinha. É comida desidratada, é seco. Isso não é bom para a nossa digestão, não é natural para a gente digerir isso. Sobrecarrega a digestão, sim. Ok? Então, falamos em dieta. Hábitos de vida para causas. Vamos lá. Hábitos de vida. Eu sou uma pessoa que mal me mexo. Isso vai interferir no meu intestino? Vai. Não vai ter um estímulo adequado de peristalse. Então, obviamente, se você é uma pessoa que fica o dia inteiro, trabalha sentado, terminou o seu trabalho, você vai ver Netflix sentado no seu sofá e você não faz um movimento durante o dia, você vai ficar constipado. Tá certo? Então, sim, atividade física, mobilidade auxilia no funcionamento intestinal. Então, é algo que a gente precisa considerar. Tanto que a gente vê que pessoas acamadas têm muita constipação. Por quê? Porque não se mexe. Tá certo? Ok? Fica lá deitado o dia inteiro,
não vai ter um bom estímulo de peristalse, ok? Outras causas anatômicas. Sim, sabe aquela história que você já ouviu uma pessoa falar que ela tem, que às vezes foi no médico, fez uma colonoscopia e ela falou que tem um intestino maior do que o normal? Isso existe, tá? Isso se chama intestino redundante ou dolicocolon, tá? O que é isso? É uma pessoa que tem um pouquinho mais de tamanho intestinal. Então, assim, se curto, o intestino mais curto, quando a gente faz cirurgia, tira um pedaço do intestino, geralmente causa o quê? Diarreia, porque altera o tempo de trânsito intestinal. O intestino maior também vai causar essa alteração. Tem um tempo maior de trânsito intestinal e esse tempo maior de trânsito intestinal vai fazer o quê? Quero que vocês saibam que a função do intestino, da segunda e terceira porção do intestino delgado, principalmente o íleo, e do cólon principalmente, é reabsorver água. Então, quanto mais tempo aquelas fezes estão caminhando pelo nosso intestino, vai estar acontecendo o quê? Reabsorção de água. Eu vou estar desidratando as minhas fezes. Ou seja, se ele leva mais tempo, o que vai acontecer? As fezes vão ficar duras. Então, sim, isso pode ser uma causa, tá bom? De constipação intestinal, a pessoa que tem intestino redundante, tá? O cólon redundante, que a gente chama, tá bom? Só pra vocês saberem. Outra causa funcional. Aquela pessoa que não digere direito. Gente, eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que vai se encaixar nesse quesito. A pessoa que não tem a boa digestão. Ela vai ter constipação? Sim. Muito provavelmente sim. Ela pode ter diarreia também? Pode. Mas é mais comum a pessoa que tem dispepsia, ela ter constipação. Tá certo? Por quê? Aumento de resíduo intestinal, porque ela não digere direito. Tá certo? E se eu não consigo fazer uma boa digestão, eu não consigo ter uma boa absorção e eu aumento a quantidade de resíduo intestinal. Ok? Mais uma causa, só pra vocês verem que tem muita coisa. Intolerâncias alimentares podem ser causa de constipação intestinal? Sei, pra quem não viu minha live de intolerância alimentar, eu falo bastante sobre isso. O que é uma pessoa com intolerância alimentar? Ela tem uma dificuldade com digestão. Um determinado tipo de alimento não faz bem e ela não consegue digerir adequadamente. Tá? Isso acontece, é muito comum com os FODMAPs. As pessoas intolerantes a FODMAPs, elas geralmente têm constipação e distensão abdominal e muitos gases. Porque ela não consegue fazer aquela digestão. Aquilo sobra para a microbiota dela. A microbiota faz o quê? Fermentação. E ela vai ficar, além de muitos gases, muito resíduo intestinal e um trânsito intestinal muito lentificado. Então, sim, constipação pode ser por intolerância alimentar. Aliás, é uma das coisas que a gente precisa pesquisar. Ah, mas intolerância à lactose da diarreia? Nem sempre. Tá bom? Nem sempre. Tem gente que tem diarreia, tem gente que tem constipação, tá? Abram sua mente. As pessoas não são iguais. Então as pessoas podem ter as duas coisas. Ah, mas eu tenho doença celíaca causa diarreia. Nem sempre. Eu tenho vários pacientes celíacos que o sintoma era constipação. Ok? Então sim, pode ser a constipação. Ok? Então, pesquisar causas de intolerâncias alimentares. Eu quero trazer uma outra causa importante, que é a causa hormonal. Sim, hormônio causa prisão de ventre? Sim. Qual a principal causa hormonal de prisão de ventre? Quem chuta? Tireoide, né? Hipotireoidismo, baixo funcionamento da tireoide, os principais sintomas de hipotireoidismo, além de desânimo, queda de cabelo, unha quebradiça, né, pele seca, são digestivos. Refluxo, dispepsia, ou seja, digestão lenta, e constipação. Então, o paciente veio me procurar, é constipado crônico, quem tem que ser pesquisado? Tireoide. Ah, não tem nada a ver. Tem. Tá certo? Agora vocês sabem que tem. Então,
Se vocês vierem pra mim, vocês virem que lá na minha lista de exames tem pedido de hormônios de tireoide, não estranhe, porque tem. Eu vou pedir, porque eu tenho que ver, eu tenho que saber como tá o estado da tireoide. Ok? Tem relação? Sim. Por quê? Qual a função da tireoide? A função da tireoide é estímulo. Ela não estimula só o metabolismo, ela estimula o funcionamento do corpo como um todo. Inclusive, peristalse intestinal. Inclusive, o intestino, ele é um dos principais pontos de conversão de T4, que a gente considera pró-hormônio, em T3, que é o hormônio ativo. Então, obviamente que a influência no intestino é muito importante. Tá certo? Então, uma das formas de tratar a constipação de origem, por exemplo, de hipotireoidismo, você precisa regular a tireoide da pessoa. Senão ela nunca irá melhorar. Ponto. Não vai melhorar. Ok? Não adianta você dar laxante, tá? Você pode fazer o que quiser. Se essa tireoide não tá bem ajustada, não vai rolar melhorar da constipação. Ok? Outra causa hormonal comum: menopausa. Sim, menopausa. Gente, nossa microbiota tem receptor hormonal, tanto para progesterona quanto para estradiol. Quando a gente, por causa da menopausa, entra em falência ovariana e não há mais essa produção, vai interferir tanto na nossa peristalse quanto na nossa microbiota. Então, mulheres na menopausa, acontece o que? Elas ficam, ou na perimenopausa, tá? Isso começa na perimenopausa, elas começam a ficar disbióticas. Vai alterar o intestino? Vai. Ah, mas é só constipação? Não, pode ser diarreia. Pode ser alteração das fezes. Mas assim, a constipação, em geral, é a principal queixa, tá certo? Então, geralmente, a alteração hormonal vai no sentido da constipação e não da diarreia, na grande maioria das vezes, né? Claro, cada um é de um jeito, como eu falei antes. Vamos mais? Causas musculares. Muscular? Oi? Sim, gente. Olha só, algumas questões. Que musculatura que eu utilizo para a evacuação? Eu utilizo a musculatura abdominal, ou o que a gente chama força de prensa abdominal, que eu vou aumentar a pressão abdominal no sentido descendente. Mulheres que já tiveram filho de parto normal sabem muito bem como é que é essa força, porque é isso que a gente faz para ter filho, tá? É a mesma força, tá? Por isso que muitas mulheres fazem cocô durante o parto. Ai, que nojo, gente. Fisiológico, nada demais. Acontece, tá certo? Ponto. Vamos normalizar isso, né? Faz parte. É a nossa fisiologia. Então, essa força da prensa abdominal. E também a gente tem a nossa musculatura pélvica, musculatura do assoalho pélvico, aquela que sustenta nossos órgãos que precisam relaxar, tá? Porque a nossa musculatura fica ali sustentando tudo, ela tem que relaxar para abrir aquela passagem ali. Tá certo? Então, se eu tenho uma alteração da musculatura pélvica, a gente sabe que muitas mulheres costumam ter isso, tiveram filhos de parto normal, né? Hoje se fala muito na fisioterapia pélvica, mas não era algo comum antigamente. Então elas vão ter uma flacidez dessa musculatura abdominal, da pélvica, quer dizer, desculpa, e vão ter dificuldade para evacuar. Outra coisa que também pode acontecer, o contrário, em vez de flacidez, hipertonia do esfíncter anal, que também vai dificultar a evacuação. Existe? Sim, existe hipertonia do esfíncter anal. A pessoa não vai conseguir, porque o esfíncter, o esfíncter, o que é o esfíncter? Esfíncter são musculaturas circulares, tá certo? O nosso digestivo todo tem esfíncter. Qual é o tônus natural do esfíncter? Fechado. Ele relaxa para fazer a passagem. Então, todos são assim. Esfíncter esofagiano superior, que é o que da nossa garganta, ele tem que abrir para passar a comida. E assim vai sendo todos os nossos esfíncteres. O esfíncter anal também é a mesma coisa. Ele precisa relaxar. Aliás, na nossa parte digestiva, é a única parte que a gente tem controle, tá certo? A gente tem controle sobre deglutição e o esfíncter anal. Ponto. O resto não é nosso controle, é controle autônomo. Sistema nervoso autônomo.
E aí, a pessoa que tiver uma hipertonia... Ah, mas por que dá hipertonia? Por exemplo, pode ser sequela de uma cirurgia que você realizou ali, fez uma cirurgia de períneo, por exemplo, pode causar isso. Tem exame para medir isso, tá? Para você pesquisar essa hipertonia. Você pode ter uma questão psicológica, tá? Você foi uma criança que na sua infância você tinha que reter muito, prender muito, você tinha medo de evacuar, ou você teve algum trauma relacionado à evacuação e você adquiriu ali uma hipertonia daquele esfíncter que você fica, tá certo? Você tem uma doença inflamatória intestinal que causa uma alteração ali da musculatura, você tem uma fístula, né? Por exemplo, se você tiver uma fístula é extremamente doloroso, a tendência é que a pessoa retenha, não queira evacuar. Se tem uma doença hemorroidária, mesma coisa, a pessoa tende a reter porque dói quando ela evacua, tá? Então, tem muita coisa, né? Outra coisa que eu quero falar, então, também tem um fator psicogênico, né? E fatores culturais. Por exemplo, mulheres, infelizmente, agora não, tá mudando isso, né? Mas muitas mulheres foram ensinadas a não pode fazer cocô na rua. Não, você não pode falar em cocô, você não pode fazer cocô na rua, você não pode fazer cocô na casa do namorado, esse tipo de coisa. Gente, existe, tá? Acreditem, existe, tá? Por exemplo, um dos países que mais tem constipação por esse motivo é a Coreia do Sul, tá? Mulheres não podem, elas não evacuam, coitadas. Gente, na verdade a gente precisa muito abrir mão desses tabus relacionados à evacuação, entender que isso é fisiológico, isso é orgânico e todo mundo faz e tá tudo ok, né? E a gente parar de ter essa coisa de eu vou no banheiro na casa de fulano, ele vai perceber. Se você não é uma pessoa constipada e entupidora de vasos, gente, o que você vai fazer? Se você tivesse diarreia e tivesse urgência evacuatória, você não ia, tá? Aliás, essa questão da gente da gente suprimir o nosso reflexo evacuatório também causa constipação, tá certo? Causa constipação. Por quê? Você suprimiu o reflexo evacuatório. Você tá com aquela vontade que você tá lá. Não tem como ver, não tem como ver. Prendeu. Sabe o que acontece depois de um tempo? Passa a vontade, não passa? Pois é. Você só vai provavelmente sentir vontade de novo no dia seguinte. E aí suas fezes passaram, 12, 24 horas aí no seu reto. O que tá acontecendo? Qual é a função do seu intestino grosso? Não é reabsorver água? Suas fezes ficaram 24 horas sendo ressecadas no seu reto. Depois vai acontecer o quê? Vai ser difícil sair, gente. Você vai ter que fazer mais força. Simples assim. Ok? Então o ideal é que a gente não suprima o nosso reflexo evacuatório. Deu vontade, vai. Mas eu tô na rua. Querido, anda com um protetorzinho de assento que vende na farmácia, é baratinho. E anda com você, tá tudo certo. E vai. É bom andar com lenço umedecido ou um papel higiênico e pronto, resolve o seu problema. Tá? Até porque, por exemplo, uma das coisas que mais facilita a evacuação é comer. Tá bom? Existe um reflexo gastrocólico. Depois que você come, o estômago estimula o intestino a se esvaziar. Tipo, chegou comida, esvazia aí pra chegar mais gente. É isso, reflexo gastrocólico. Então, é muito comum que as pessoas sintam vontade de evacuar logo após a refeição, um pouquinho após a refeição. Gente, normal, faz parte, gente, fisiológico. Reflexo gastrocólico. Você ainda pode falar para as pessoas, gente, reflexo gastrocólico. Outras coisas ajudam a gente também no banheiro, né? Por exemplo, café, né, gente? Café é maravilhoso para acordar o intestino. Tem gente que nem pode tomar café que tem diarreia. Gente, mas cafezinho de manhã já dá às vezes eu tomo em casa, cheguei no consultório, deu vontade. Gente, paciência, eu vou, tá? Sem nenhum problema. Tá bom? Tranquilo. O meu intestino tá funcionando, tá certo? Importante é não ficar prendendo, tá certo? Bom, certo, gente? Entenderam isso? O que eu posso dizer pra vocês é que a pessoa constipada, em geral, é uma pessoa também desanimada, enfesada, tá? E frequentemente mais down. Por quê? Pessoas constipadas, elas vão ter um prejuízo da produção de serotonina intestinal. Pode ver, você vai no banheiro e você fica feliz.
Fato. Você fica feliz quando você vai no banheiro. Por quê? Porque houve estímulo de serotonina intestinal. Para que serve a serotonina intestinal? Para peristalse. Inclusive, a gente tem alguns tipos de tumores que aumentam a serotonina, alguns tipos de câncer, principalmente do pâncreas, que aumentam essa produção de serotonina. E a pessoa tem o quê? Diarreia que não passa com absolutamente nada. Só tratando lá o tumor, certo? Não tem jeito, tá? Na verdade, inicialmente, o que você faz é dar somatostatina, que é um hormônio produzido no pâncreas e também no estômago, um hormônio intestinal, um hormônio de ação gastrointestinal, desculpe, que vai fazer essa parada aí da peristalse, tá certo? Só para vocês entenderem que existe serotonina no nosso intestino. E, por exemplo, vou citar aqui, porque eu já vi pacientes com dosagem de serotonina sanguínea. Para que serve exame de serotonina sanguínea? Para saber se você está deprimido? Não! Para diagnóstico de tumores produtores de serotonina. Ok, gente? Então, não precisa fazer serotonina sanguínea, tá? É só nesses casos, ok? São tumores neuroendócrinos que a gente fala. Ok, gente, certo? Beleza. E a tal da cocoforia, exato, a cocoforia, gente, a cocoforia, sabe aquela história de às vezes você tá chegando em casa, ai, quero ir no banheiro, que beleza. É quase uma sensação orgástica, você é tão feliz que você fica de fazer xixi, dá aquele bem-estar, aquela felicidade, você sai lá do banheiro sorrindo. Isso é cocoforia, tá, gente? Existe, tá? E por que existe cocoforia? Por que é bom fazer cocô, gente? Dá essa sensação boa. Eu quero que vocês lembrem que do nosso sistema nervoso autônomo, se ninguém nunca me ouviu falar isso, então vamos lá, vou falar pela primeira vez, igual eu falei aqui de colesterol e as artérias. Vamos dar um atalhozinho aqui. Nós temos no nosso sistema nervoso autônomo, nós temos o sistema nervoso simpático e nós temos o sistema nervoso parasimpático. Simpático, basicamente, é o nosso sistema com a substância, né, o neurotransmissor e a predominante noradrenalina e adrenalina. Gente, vocês conhecem a adrenalina. O que a adrenalina faz? Deixa a gente ligado, deixa a gente aceso, tá certo? E o parasimpático é o oposto. Então, por exemplo, enquanto o sistema nervoso simpático, ele acelera a frequência cardíaca, o sistema nervoso parasimpático, ele abaixa a frequência cardíaca. E todos os nossos órgãos, eles têm inervação simpática e parasimpática, tá certo? Exatamente, um vai ser ativador, o outro vai ser inibidor. Sempre vai ser assim, todos os nossos órgãos. Então, no coração, o simpático acelera a frequência, o parasimpático abaixa a frequência. No sistema digestivo, contrário. Parasimpático ativa, simpático desativa, desestimula. Então, por isso, quando estamos estressados, ou seja, com predomínio simpático, o que vai acontecer com a gente? Não vai digerir direito, não tem peristalse direito, pode muito bem até ter constipação, por esse motivo. Quando estamos calmos, livres, lábios soltos, relaxados, você vai ter estímulo do sistema digestivo, você vai ter estímulo digestivo, produção enzimática, peristalse e também evacuação. E após a evacuação, sensação de bem-estar. Ok? Agora eu vou colocar uma outra coisa que de vez em quando acontece. E de vez em quando as pessoas relatam isso e perguntam por quê. Então vamos lá, aquela pessoa constipada tá com muito problema. Ai, meu Deus, não tô aguentando, preciso ir lá no banheiro. Hoje eu vou fazer cocô de qualquer jeito. Ela vai lá e força até sair, quase pariu o cocô. Aí o que acontece? A pressão baixa, ela faz sudorese e ela quase desmaia. Por quê? Excesso de ativação parasimpática. O parasimpático faz o quê? Ele não baixa a frequência, ele não abaixa a pressão. Certo? E ele causa sudorese. Ok? Então, na verdade, o que você teve foi
excesso de ativação parasimpática. Sabiam disso? Para quem não sabe, prazer, é isso que acontece, tá? Então, se você vai lá fazer muita força, não pode ter até uma síncope, né? Pode desmaiar lá no vaso. Eu já ouvi gente que teve, ok? Se vocês conhecerem isso. São coisas que acontecem, às vezes as pessoas não sabem que pode causar esse problema. Mas calma, tá certo? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo, que vocês estão escrevendo coisas divertidas que eu tô vendo. Como dizia a musa Dercy, cagar é bom, cagar é ótimo. É verdade, é verdade. Tem uma música do Juca Chaves que fala justamente isso. Cagar é bom quando a gente tá em paz. Ai, gente, vocês são demais. Isso é verdade, tá? Então, e dá a sensação de bem-estar. Ou seja, quando eu tô constipado, enfesado, eu tô feliz? Não, eu tô chateado, tá certo? Eu tô de mal com a vida. Simplesmente é isso que acontece. Uma pessoa enfesada com a pessoa constipada. Infelizmente é uma realidade, tá bom? Dúvidas, gente, podem perguntar, tá certo? Podem perguntar. A gente vai falar, vou começar a próxima etapa, a gente vai falar sobre tratamento. Mas eu queria, antes de falar sobre tratamento, eu queria, primeira coisa, da estatística brasileira de constipação. A estatística brasileira estimada, porque nem todo mundo procura médico para tratar constipação. Muitas vezes as pessoas passam anos, assim, é muito comum, por exemplo, eu atender a pessoa que falou que tem constipação desde 6 anos de idade, desde a vida inteira, tá certo? Ou seja, essa estatística é bem falha, tá certo? Mas, estimado, 30% da população tem constipação intestinal crônica. É muito alto. É muito alto. É muita gente, certo? E muita gente não vai buscar o tratamento. Muitas pessoas fazem o quê? Fazem uso de laxantes cronicamente, laxantes estimulantes cronicamente, que são extremamente prejudiciais no uso crônico. Tá certo? Então, vamos falar sobre isso também, vamos abordar. Gente, laxante não é para tratamento de constipação. Laxante é para você esvaziar o seu intestino. Ah, para quê? Eu vou fazer uma coluna, vou fazer um exame, vou fazer... Aí você usa o laxante. É para situações emergenciais. Não é para uso crônico recorrente. Por quê? O laxante estimulante, aí eu vou dar alguns exemplos, tem vários aí no mercado, são extremamente conhecidos, tá? Dulcolax, Lactopurga, 46, chá de sene também tem ação estimulante. O que eles fazem? Estimulam a contração intestinal. E aí, você faz cocô? Ok. Problemas, primeiro da cólica, porque a função dele é o que ele manda fazer. Segundo, se o meu intestino não é controlado por mim conscientemente, sim pelo meu sistema nervoso autônomo, eu tô dizendo pro meu sistema nervoso autônomo que ele não precisa mandar estímulo, porque eu tenho algo externo mandando o meu intestino contrair. Então, esse uso crônico de laxante estimulante, mas é natural, 46, não me interessa, causa prejuízo. O uso crônico desse tipo de laxante causa perda do reflexo evacuatório. Ok? Perda do reflexo evacuatório. O que vocês acharam disso? Ruim, né? Ou seja, depois você tem que fazer... Assim, é um sacrifício, principalmente se a pessoa for idosa e passou anos fazendo isso, você voltar com o estímulo evacuatório dela. É muito difícil. Gente, é um tratamento, cansativo e longo, tá? Só quero dizer isso pra vocês. E às vezes, dependendo da idade, você não vai conseguir tirar o laxante, o que você vai fazer? Você vai trocar o tipo de laxante, tá certo? Que, na verdade, quando você precisa fazer o laxante, de preferência, você vai fazer um laxante osmótico. O que é o laxante osmótico? Simplesmente é uma substância que tem alta pressão osmótica e vai puxar a água ali do intestino, em vez de deixar o intestino absorver, ela vai puxar de volta a água ali e vai amolecer as fezes, porque vai trazer mais água para o intestino. Muito comumente o laxante osmótico, ele não causa cólica, tá?
Exemplos de laxante osmótico, a gente tem o manitol, a gente tem o Movinglax, Peglax, que é a mesma substância, tá bom? Alguns polióis são usados como laxantes, é o caso do sorbitol, por exemplo, xarope tem muito sorbitol, tá certo? E aí, o laxante com o xarope com sorbitol pode ter esse efeito laxativo na pessoa, então eu já ouvi algumas vezes a pessoa, nossa, tomei o xarope e tô com diarreia. Pode acontecer por causa da presença de sorbitol. O sorbitol frequentemente é usado para adoçar xarope. Então, cuidado para você que é mais sensível com xaropes à base de que tenham sorbitol na composição. Ok, gente? Deixa eu ver que vocês estão... Outras substâncias que podem causar o esvaziamento intestinal, alguém botou aqui do sal de Epsom, isso acontece também com cloreto de magnésio, é provocar uma irritação na mucosa intestinal e o intestino, como defesa, ele vai expulsar as fezes. Isso é legal, gente? Eu só quero que vocês pensem. Isso é legal? Me falem. O que vocês acham? Que as pessoas falam assim, mas é natural. Gente, veneno de cobra é natural. Você quer tomar um pouquinho? Só me fala. Só me fala. E digam. O que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Vocês escreveram bastante coisa. Ah, a Lana entrou. Vamos lá. Agora é impressionante a quantidade de pacientes que diz que faz cocô normal, que não tem problemas, e quando vamos conversando não tem nada normal. Exatamente. Eu falei isso no início da live sobre a escala de Bristol, sobre a presença de esforço evacuatório. Por que é tão difícil fazer um Bristol normal? Às vezes sai fácil, mais bolinhas. Externo, no seu caso, eu falei aqui da causa hormonal e hipotireoidismo, né? Provavelmente esse é o seu mecanismo. Ou então diz que o intestino é preso desde sempre, que é o normal dela. Gente, não existe intestino preso desde sempre ser o normal. Não é. Por favor, gente. Não é. Não tem essa. Não, tem algum problema. Gente, eu quero que vocês entendam que constipação intestinal não é a causa, a doença em si. Como eu falei aqui, tem um monte de causa. Como eu falei aqui pra vocês. Vocês viram que eu falei, você nasceu assim. Pode ser a parte anatômica. Mas não é a constipação a doença, e sim a parte anatômica, tá certo? Chá de sênior me dá calafrios, nossa, eu também. O café também não causa essa irritação. Não, Zé, não, o café não causa irritação intestinal. O que o café faz? O café, como uma substância estimulante, ele estimula a peristalse e o esvaziamento intestinal, tá certo? Não, ele é estimulante, não é irritante, não, tá? Ok, gente? Aprenderam um pouquinho sobre como laxante não deve ser usada para tratar constipação? E o tratamento? É fibra, gente? Eu falei alguma hora aqui de fibra? Dentro das causas que eu citei pra vocês, vocês acham que a fibra se aplica ao tratamento? Causa hormonal, você tem hipotireoidismo, comer fibra vai te ajudar em alguma coisa? Causa anatômica, você tem um tempo de trânsito intestinal. Comer fibra vai te ajudar alguma coisa, sendo que a fibra lentifica o trânsito intestinal. Ajuda ou vai atrapalhar? Provavelmente vai atrapalhar. Causa, vamos lá, hormonal, menopausa. A fibra vai te ajudar a melhorar o funcionamento intestinal? Causa dietética. A minha dieta é rica em farinha. A fibra vai te ajudar no funcionamento intestinal? Causa psicológica. A fibra vai te ajudar? Só se questionem isso, tá? Causa muscular. Você tem dificuldade da contração. A fibra vai te ajudar? Aumentar o teu volume fecal vai te ajudar a empurrar isso aí? Nunca, né? Então vamos lá, gente. Tratamento é fibra? Só me digam isso. Luciana tá falando aqui, eu com disbiose sempre falei que não sou constipada. Quando passei a fazer uso de enzima digestiva, faço praticamente todos os dias. Exatamente, Luciana, exato. Aí a gente vê que não era tão bom assim o intestino. Eu falo isso pra todo mundo, gente. Aliás, uma coisa que eu sempre falo aqui,
Você quer saber se o seu intestino tá tão bonitinho assim? Faz um coprológico, aí depois a gente conversa. Que tem o pessoal das Fezes Bristol 4 adora falar, não, meu intestino é ótimo, funciona todo dia, super normal. Esse coprológico às vezes vem todo alterado. Eu canso de falar, meu Deus, teu intestino tá uma bagunça. Então, gente, o Bristol 4, como eu falei, não significa que esteja tudo bem. Ok? Como eu já tinha falado no início. Então, gente, tratamento. Como é que eu faço tratamento de constipação, Thaís? O que você faz para os seus pacientes fazerem cocô? Então, em primeiro lugar, avaliar a causa e tratar de acordo com a causa. Então, pessoal do hipotireoidismo, tem que ajustar a tireoide? Tem. Sem ajuste de tireoide, a pessoa vai fazer cocô? Não. Eu posso fazer, por exemplo, como uma medida paliativa para ajudar a esvaziar o intestino. Citrato de magnésio, ótimo, ajuda muito. Mas ele resolve a constipação? Não, ele só melhora o esvaziamento intestinal. Tem alguns fitoterápicos também que auxiliam, como o biointestil, que é fibra de gengibre. Ele ajuda no esvaziamento intestinal. Mas são medidas paliativas, você tem que tratar a causa. O paciente tem intolerância alimentar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o alimento que ele tem intolerância, senão não vou resolver o problema dele. Basta eu dar um citrato de magnésio? Não. Você vai ter que fazer o teste de alimentação, você vai ter que fazer dieta de exclusão, tá certo? Você faz a dieta de exclusão e aí você vê se quando tiver a reintrodução, isso é fato. Quando você faz a dieta de exclusão, a pessoa começa a evacuar melhor. Quando você reintroduz o intestino, travou, ela tem intolerância. Tá certo? Então isso é uma coisa. Celíaco, que tem constipação, tem que tirar o glúten. Então tem uma causa. Como é que eu vou... Ah, não. Continua comendo glúten, tá tudo bem. E eu vou te dar aqui um negocinho para estimular o seu intestino. Não. Paciente com dispepsia. Tá digerindo horrível. Tem que tratar a digestão? Sim. Ele tem hipocloridria e digere mal. Tem que corrigir a hipocloridria? Sim. Ah, a betaína vai ajudar? Sim, mas depende. Não é todo mundo que pode tomar betaína. Inclusive, tem paciente que tem intolerância à betaína. Tem que avaliar individualmente. Ok, pessoal? Vocês precisam entender. Não é tão simples como as pessoas acham. Não, é só fazer isso. Não tem essa simplicidade. Se fosse assim, as pessoas não teriam constipação por anos. Ok? Tá certo? Então, o que mais? Mulher na menopausa. Gente, tratar a menopausa, né? Vamos fazer a reposição hormonal, a gente melhora bastante o funcionamento intestinal. Ok? E o pessoal do cólon redundante? Esse, particularmente para mim, é o pessoal mais difícil de tratar. Porque é uma causa anatômica, eu não vou conseguir mudar isso. Tá? Então, esse a gente tem que avaliar. Em alguns casos, eles vão precisar desse laxante osmótico para usar sim. E o pessoal da parte muscular? Pessoal que tem sarcopenia, tem que trabalhar a musculatura. E o pessoal que tem hipertonia ali do esfíncter anal, existe fisioterapia para melhorar essa hipertonia, tá? Para facilitar essa saída. Ou seja, você sempre tem que avaliar a causa. Ótimo você falar isso, Ana Maria. Tem gente indicando betaína de forma genérica na internet. Não, gente, betaína pode causar úlcera gástrica. Ok? Cuidado, principalmente altas doses. Quantidade de paciente que eu vejo tomando 600 mg de betaína, que o máximo teto é 300 mg. A pessoa está tomando 600, não pode, parem, não façam isso. Você pode causar gastrite erosiva, inclusive úlcera, e refluxo também, tá bom? Mas aí o refluxo por excesso de acidez, tá? Que é o tipo mais raro. Quem já me conhece aqui falando sobre refluxo, sabe que eu falo que a causa mais comum de refluxo, 90% dos casos, são pacientes que sofrem de hipocloridria. Mas nos casos de muito de excesso também pode ter refluxo, e aí um refluxo ácido, que é o refluxo que vai causar esofagite, inclusive. Tá certo? Certo? Ou seja, gente, como se trata a constipação? Fazendo o diagnóstico da causa e tratando a causa. Vocês sabem que eu bato muito nessa tecla aqui sobre quanto é importante diagnosticar e tratar as coisas pela causa, que paliativo não resolve ninguém. Ok? Ou seja, fibra.
Desculpe, gente. Eu não tenho nenhum paciente que eu prescrevo fibra para tratar constipação. Jamais prescrevi. Não, jamais prescrevi não. Atualmente, né? No passado prescrevi sim. E com certeza piorei o intestino de muita gente, né? Mas depois que a gente passou a conhecer esse lado funcional, aí a gente começa a mudar o pensamento, abre o portal, sai dessa visão, passa para essa, você, nossa, por que eu nunca pensei nisso, né? Que não tem base esse mecanismo da fibra. Porque apenas o que a fibra faz no intestino é aumentar o volume das fezes. Agora pensa, gente, a pessoa que tem uma peristalse alterada, tem dificuldade de propulsionar as fezes, o velhinho que já tá velhinho, tem dificuldade com a peristalse, ele vai conseguir empurrar um cocôzão enorme? Coitada da pessoa, fora o vaso entupido, né? Vai precisar lá de um abrasivo ali para poder dissolver aquelas fezes. Gente, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Eu aqui, do que eu botei aqui no meu roteirinho, eu terminei o meu roteiro. Tem alguma pergunta? Querem fazer alguma observação, alguma coisa? Falem-me. Ficou esclarecido a questão da constipação? Eu acho que foi bem claro, né? Até com direito a falar de LDL, né? Tem até um extra, um a mais. Mas eu acho que ficou esclarecido que não é simples, não é fácil, não existe a fórmula mágica e principalmente não existe o protocolo para tratar constipação. Tá certo? Aliás, tem mais uma observação. Pessoas disbióticas podem ter constipação? Sim! Como é que eu trato a constipação de uma pessoa disbiótica? Eu preciso tratar a disbiose. Ponto. Simples assim, gente. Então, ó, eu gosto de simplificar as coisas, mas eu não sei, a gente tá num caminho que ninguém olha, nem pensa, sabe? As pessoas fazem só tudo manualmente, tá? Olha, uma vez eu atendi um paciente engenheiro que ele falou que ele sabia medicina. Aí eu falei, é mesmo? Como é que você sabe medicina? Ele, então, dor de garganta, amoxicilina. Cólica, Buscopan. Dores em geral, dipirona. Né? Aí ele falou, barriga é Buscopan. Aí ele foi me falando, eu falei, gente, eu não tô acreditando assim. Se você for pensar pela medicina tradicional, ele estava coberto de razão. Que é isso que as pessoas fazem. Não pensam, só fazem as coisas automaticamente. E, como eu gosto sempre de falar, nós médicos somos pagos para pensar. Você vem me procurar para que eu pense em causas e em soluções. Então eu preciso gastar aqui minha massa cinzenta e pensar nas coisas. Certo, meus amores? O que anos de constipação pode causar? Bom, principal problema aí da constipação. Primeiro, aumento da incidência de pólipos intestinais, né? Que é uma das causas de câncer de cólon. Câncer intestinal, sim, pode ser por pólipos intestinais. Atonia dessa musculatura colônica, dificuldade de propulsão, né, do bolo fecal, tá? Isso pode acontecer também. Aumento da incidência de hemorroidas, fissuras anais, né? Então, assim, desbiose intestinal, depressão por causa da baixa produção de serotonina. A gente sabe que uma parte dessa serotonina intestinal é o que vai ser 5%, é o que vai lá para o cérebro para ser utilizada para a produção da serotonina cerebral. Então, por exemplo, uma coisa importante de tratar no paciente deprimido, se ele tem constipação. Certo, gente? Alguma dúvida? Mais alguma perguntinha? Hoje eu levei menos tempo, né? Tô rápida hoje, né, gente? Acontece, de vez em quando a gente fica mais rápida. Tá, gente? Então, assim, eu queria principalmente trazer aqui, abrir a mente de vocês sobre essa questão da constipação e dizer para vocês que sim, há opções de tratamento. Particularmente hoje eu não sei nem como tratar um paciente sem ser com o tratamento funcional, porque eu acho que faz todo sentido você raciocinar dessa forma e não simplesmente nessa coisa mecânica de toma um laxante. Então não consigo ver outra forma, acho que faz muito sentido. Se vocês quiserem depois, porque eu sei que tem alguns aqui
que estão no polo oposto, não estão na constipação, estão lá no Bristol 5 para cima, nas diarreias, nas síndromes diarreicas. Se vocês quiserem, podemos fazer também, claro, gente, que a gente pode fazer uma live sobre síndromes diarreicas e a gente explorar também causas que, diferente da constipação, tem umas causazinhas tem umas minúcias aí um pouco diferentes, tá bom? Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer. Embora, assim, já me pediram tanto tema que eu tô até perdida do que me pediram. Já me pediram tanta coisa pra falar, né? Mas aí a gente... quem quiser temas para as próximas lives, né? Pra quem é novo, eu faço live toda semana, tá? Coloquem aqui pra mim, no meu inbox, me manda inbox. Ah, doutora, eu queria esse tema tal, que aí a gente traz até pra votação, mas a gente pode fazer sim uma live sobre síndromes diarreicas, tá bom? Vamos lá. Qual dica para quem não consegue fazer o preparo para o coprológico? Não faça o preparo, colha as fezes assim que fizer. Ponto. Faz sem o preparo, tá bom? E uma outra recomendação de quem tem dificuldade aí para coleta por causa de constipação, você pode usar o supositório de glicerina, é algo que pode ser utilizado para evacuação no coprológico, tá? Não pode usar nenhum outro tipo de laxante, apenas o supositório de glicerina para coleta, tá certo? Então, mas você pode fazer o coprológico sem preparo. A dieta do coprológico é uma dieta de sobrecarga, ela não é de forma alguma obrigatória, tá? Ela é para evidenciar melhor as coisas, tá? Embora também tem preparos de coprológico para pessoas com intolerância, para intolerante à lactose, para celíaco, tem dietinhas diferentes, tá? Eu já uma vez eu tinha uma paciente vegetariana, eu fiz uma adaptação da dieta do coprológico para ela, um preparo vegetariano para ela poder fazer a coleta das fezes, tá certo? Tá bom? Mas é isso, colhe quando você for. E, gente, oportunidade. Esquece esse negócio de preparo e colhe. Ok, meus amores, olha, obrigada a todos pela companhia de vocês. A gente se encontra na semana que vem com outro tema, a gente vai voltando. Me mandem aí sugestões, não tem problema nenhum. Se não tiver nenhuma sugestão, embora me pediram algumas coisas, eu que estou esquecendo aqui, a gente faz sobre síndromes diarreicas. Ok, meus amores, um ótimo fim de noite para vocês, um ótimo fim de semana para vocês. Beijo grande, obrigada pela companhia e até a próxima.